Beleza, e aí rapaziada, segundo bloquinho daquelas questões da nossa lista, nossa primeira lista, né, que eu dividi em duas. Fiz 12, agora vou fazer mais 12 pra gente terminar aqui. A gente parou na questão número 12, vamos continuar da questão número 13, tranquilidade? Então vamos lá, questãozinha bem tranquila, né? Deixa eu só colocar aqui a cor. Deixa eu ver que cor é essa aqui, porque eu tô sem vermelho, vamos trocar essa cor aqui, eu quero começar hoje com azul. A questão fala o seguinte pra gente, ó. Um móvel parte da origem do eixo X com velocidade constante de 3. Então, um móvel parte daqui. Com a velocidade inicial de 3 metros por segundo. No instante t igual a 6, então, daqui a 6 segundos, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Ou seja, daqui até aqui, esse móvel gastou um tempo de 6 segundos. Então, a partir desse instante aqui, o móvel vai sofrer uma aceleração. Só toma cuidado aqui que é uma desaceleração, né? Ele vai passar a ter uma aceleração de menos 4. Ou seja, até aqui, isso tudo aqui é movimento uniforme, tá? Então já dá até inclusive para saber qual foi essa distância percorrida aqui, ó. Como é que eu acho a distância aqui? Eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo. 3 vezes 6, essa distância aqui foi... Então ele já andou 18 metros, né? Só nessa distânciazinha. Aí ele sofre uma desaceleração, ele quer saber qual é a equação horária a partir daqui, ó, desse ponto. Aqui é MRU, aqui é MRUV. Então a equação horária a partir daqui é a equação do nosso famoso sorvetão. O que a gente precisa, né, precisa fazer nessa equação aqui, né? Ó, qual é a posição dele desse momento aqui em diante? Olha só, se aqui é a origem, o problema deixou claro, aqui é a origem, x igual a 0, né? Aqui vai ser o x igual a 18. Por que aqui é o x igual a 18? Porque ele já andou 18, então, ao invés de escrever S, né, ele está mandando escrever x, vamos deixar x. Então o x inicial dele é 18. Já ajudou aí uma parte do problema. Aí, cuidado, essa questão é maldosa, né? Porque o cara já vê 18 aqui, ó. A única resposta com 18, ele já vai e marca aqui. Eu já vou te dar uma moral, eu vou riscar e vou dizer que essa não é a resposta já. Nem tampouco essa aqui, porque não tem aceleração. Então vamos com calma. Qual é a velocidade inicial dele aqui? Bom, se isso aqui é MRU, então quando ele estiver aqui, ele tem a mesma do início, então é 3. Menos, eu não vou colocar o tempo ainda, vou colocar aqui menos, por que menos? Porque a aceleração é negativa. Então aqui vai entrar um menos. Então aqui é menos. Vale quanto essa aceleração? 4. Eu já vou deixar o 2 aqui. E agora sim, qual é o tempo que eu tenho para esta situação? Perceba o seguinte, a partir daqui eu tenho todo um tempo, mas eu já gastei 6 segundos. Já foram gastos 6 segundos. Então, se já foram gastos 6 segundos, o tempo que me resta daqui até onde ele quer, não importa, é um tempo t menos 6 segundos, né? Que é um tempo qualquer menos aquilo que eu já gastei. Então, esse tempo aqui, ó, é t menos 6. Esse tempo aqui é t menos 6 ao quadrado. Aí sim, agora eu posso desenvolver a equação, né? 18 mais 3t menos 18 menos 2. Isso aqui é o
primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui, ó, morre com isso. 3t, distributiva, né? 2t mais 24t, mais, né? Mais não, menos, né? 72. Menos. Tem a cor errada, peraí. Arrumando aqui a equação, ó. Menos 72 mais 27 menos 2t ao quadrado aqui, ó. A equação horária desse movimento é essa. Muito cuidado com esse tipo de questão, de não ir afobado. Tem questões que você pode ir aqui tranquilo e fazer. Essa aqui é a típica da questão que não dá para fazer assim, tá bom? Essa questão aqui, só por causa de curiosidade, é a questão do ITA, tá? Década lá de 90, década de 80. Essa questão tem um fato curioso. Foi uma das primeiras questões quando eu estava estudando. Eu comecei a resolver assim, matei do ITA, mas de cara eu errei. Por que de cara eu errei? Porque eu olhei para essa equação aqui, ó. Quando você está estudando, você ainda não tem um conhecimento consolidado, um conhecimento legal da matéria, teórico. Você escuta algumas coisas e fala assim, ah, não tem distância negativa. Realmente, não tem distância negativa. E eu julgava sempre isso aqui, né? Eu julgava isso aqui como distância e distância. Pode ser distância, mas pode ser deslocamento também. E deslocamento pode ser negativo. E eu achava que, pô, se isso aqui é distância, como é que na letra B tem uma distância negativa? Aí eu já eliminava assim, falei, vou eliminar porque essa não é a resposta. Eu eliminei justamente a resposta correta. Caiu num simulado, eu errei por causa disso. Por causa desse julgamento, esse pré-julgamento errado. Então cuidado com essas questões, tá? Cuidado aí de achar que ali a distância não pode. Não, aqui é um deslocamento, por isso que apareceu um sinal ali. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14 ou 14. Uma roda gigante se movimenta com um movimento uniforme. Bom, roda gigante com movimento uniforme só pode ser movimento circular. Roda gigante não vai ter um movimento, né? Então tem uma roda gigante aqui. Eu vou desenhar uma roda gigante, que por sinal ficou perfeita. A respeito de dois pontos A e B, respectivamente. Então tem aqui é o centro. Esse aqui é o ponto A, que está a 1 metro do centro. E esse aqui é o ponto B, que está a 3 metros do centro. Então isso aqui, 3 metros do centro. Bom, aí aqui você guarda a seguinte situação. Vamos lá, vamos dar aquela relembrada rápida. Rápida. MCU, movimento circular uniforme, que caracteriza velocidade angular, W, constante. Por quê? Descreve sempre arcos iguais em tempos iguais. Arcos iguais, ou seja, tem a frequência constante. Frequência constante, tá? E frequência, para quem não lembra, é o número de voltas num certo intervalo de tempo. Se for uma volta, essa frequência vai ter me dado o inverso do período. Período é o tempo para levar, é o tempo que leva para dar uma volta. Esse 1 ficou ridículo. E se eu não me engano, eu tô ali, né? Ali não dá para eu escrever, não. Se eu não me engano, eu estou bem aparecendo aqui nesse cantinho aqui, ó. Onde eu estou aqui, ó. Deixa eu tirar. Então a frequência é 1 sobre t quando a gente dá uma volta, tá? Bom, aquelas transmissões de movimento, né? Uma vez que você tiver
polias, né, que são interligadas, né? E aí se essa polia aqui está girando neste sentido, né, eu consigo fazer ela rotacionar para cá, essa polia aqui tem que girar no mesmo sentido, não faz sentido girar em sentido diferente, né? Então, essa também gira para cá, devido à corda. O que elas têm de especial? Elas têm de especial que nesse ponto aqui, ó, elas têm a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear dessa é igual à velocidade linear dessa. Esse aqui é o conceito físico que você pode guardar. Aí você troca a linear e você vai criando aquelas várias outras fórmulas que existem, né? Aí você troca aqui, ó, a linear vira angular vezes o raio, angular vezes o raio. Aí da angular você troca por 2π frequência, 2π frequência. Aí corta o π, aí você acha uma relação entre as frequências. Depois pode deixar uma relação entre os períodos. Tanto faz as polias desse jeito, ou as... É bem difícil, hein? Cara, eu fico me perguntando por que eu desenho mal. Porque eu sou burro. Pronto. A mesma situação é assim também, tá? Serve para os dois casos. Isso aqui. Já quando você tem concêntricas, ou seja, o centro de uma é o mesmo centro da outra, aqui o que temos de igual são as angulares. Então, a angular desse cara aqui, por exemplo, a velocidade angular do camarada A é igual à velocidade angular do camarada B. Então, eles têm as mesmas velocidades angular. Deu um cocoré aqui, não sei porquê, né? Vamos tirar aqui um negócio que deu ruim no meu celular, depois eu vejo porque que eu não estava gravando ali. Então as angulares aqui são iguais. Se as angulares são iguais, eu posso escrever a relação das lineares, né? Aí ficaria V1 R1, V2 R2, tá aqui, ó. V1 R1, V2 R2. Ou seja, quanto mais afastado do centro você tiver, maior sua velocidade linear. Então eu posso falar aqui, ó, que a linear de B é maior que a linear de A. Por causa de quê? Por causa da relação das lineares com os raios. Tranquilo? As frequências de B não é diferente da de A. A frequência de A não é diferente da de B. Não é. A angular é a mesma, ou seja, a velocidade escalar de B é maior que a velocidade escalar de A. Teórica. Não podemos perder esse tipo de questão. Tranquilidade? Vamos mais uma? Ah, essa questão aí é interessantíssima, né? Muito boa a questão. Vamos lá. Então, vamos fazer ela aqui. De dois pontos A e B situados na mesma vertical, respectivamente, o ponto A, vamos desenhar aqui, ó. O ponto A está aqui, a 45 metros do solo. E o ponto B está aqui, a 20 metros do solo. Deixa-se cair no mesmo instante duas esferas, tá? Aqui as duas esferas, aqui eu desenhei as duas esferas aqui, a esfera A, a esfera B. Conforme mostra a figura, uma prancha, aqui tem uma prancha que está se deslocando de maneira horizontal e de maneira uniforme, ou seja, isso aqui é um MRU, né? A velocidade não muda. Essas esferas vão atingir a prancha, olha só, como a esfera B está mais baixa que a esfera A, quando a esfera B atingir a prancha, ela vai tocar aqui. A prancha, por sua vez, não está parada, a esfera A está vindo, vai tocar
por exemplo, aqui. De tal forma, né, que essa distância aqui, entre elas, dista 2 metros. Essa aqui toca primeiro, depois essa aqui toca o solo. Em 2 metros, né, essa aqui leva um tempo que eu posso falar que é T1. Essa aqui leva um tempo que eu posso falar que é T2. Essa diferença, nessa diferença de tempo, a prancha andou 2 metros. Com que velocidade? Com a velocidade V. Então, se eu calcular T1, como é que calcula T1? Queda livre de ambas é uma queda livre de ambas. Então, por exemplo, 45, gravidade, T2 ao quadrado sobre 2. Né? Lembrando que sempre em toda queda livre, H, GT quadrado sobre 2. Isso aqui dá 90, 90 dividido por 10 dá 9, então T2 vale 3. Quanto vale T1? Vamos calcular T1 aqui. T1 é HGT quadrado, mesma coisa, 20, 10, T1 ao quadrado, corta, dá 4, T1 ao quadrado é 4, então T1 é raiz de 4, que isso aqui dá 2. Tranquilidade? Então, qual é a diferença de tempo, né? A diferença entre o tempo que essa cai menos o tempo que essa cai, isso aqui dá 1 segundo. Em 1 segundo, quanto a prancha andou? Quanto o pedaço da prancha andou? O pedaço da prancha andou 2 metros. Então, qual é a velocidade dessa prancha? Velocidade é o ΔS que ela andou, ΔT. 2 metros em 1 segundo, 2 metros por segundo. Letra B. Estão bem tranquilos, né? Só em lembrar que essa diferença de tempo, né, é o quanto a prancha andou. Não perder tempo não, hoje eu vou mais rápido do que no último vídeo, beleza? Então vamos partir para a próxima aqui. Deixa eu só desligar aqui o telefone. Uma pessoa está na sacada de um prédio e joga uma pedra verticalmente para cima com velocidade inicial de módulo V. Então tem um ser humano. Vou desenhar um prédio. Não vou desenhar um prédio porque não vai dar certo. Não, vou desenhar um prédio. Eu sou teimoso. Aqui são as estruturas do prédio. Isso é um prédio? É, isso é um prédio. Tá de sacanagem, né? Isso é um prédio? É um prédio. O prédio é meu, porra. Então fica do jeito que eu quiser. Uma pessoa está na sacada de um prédio. Ela aqui está na sacada do prédio. A pessoa está aqui, na sacada. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Vai jogar uma bola inicialmente verticalmente para cima. Ela vai jogar uma bola para cima com uma velocidade inicial V0. Essa bola vai subir, vai atingir uma altura máxima e vai cair. Quando chegar aqui, essa velocidade é 0. Quando ela passar na mesma posição que ela atingiu aqui, ela vai ter a mesma velocidade, só que de sentido contrário, tá? Só para deixar isso claro. Essa velocidade, o módulo dessa velocidade é o mesmo módulo daquela velocidade, só que tem um menoszinho aqui, ó, para indicar o sentido diferente. Não vamos esquecer disso, tá? Então ela tem o mesmo módulo de velocidade quando ela passa por aqui. Tá aqui. Então aqui é menos V0. Legal. Depois ela joga uma segunda pedra, só que agora verticalmente para baixo. Então agora ela vai pegar uma mesma pedra, vou desenhar outra pedra aqui de roxo. Ela vai pegar uma outra pedra aqui, da mesma sacada, e vai jogar aqui, ó, com o módulo para baixo. Com o mesmo módulo da outra, né? Com o mesmo V0. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que em relação à situação em que elas estão chegando no chão, aqui, o que acontece quando elas estão chegando aqui no chão? A pedra jogada para cima terá, ele quer saber da pedra vermelha, o que vai acontecer
com a pedra vermelha ao chegar no chão. Olha que interessante, olha que interessante. Concordo que isso é um lançamento vertical? Lançamento vertical, quanto vale a aceleração da gravidade? G? 10. Ou seja, tanto a pedra vermelha quanto a pedra roxa, elas vão ter o mesmo G. A mesma aceleração, mas uma aceleração maior? Não. Uma aceleração menor? Também não. Esquece. Agora, concordam que quando elas chegarem aqui, ó, elas vão sair do mesmo ponto. Ah, mas a vermelha foi lá em cima e voltou. Não importa, olha aqui, ó. Ah, elas podem até chegar em tempos diferentes, mas quando elas chegarem lá embaixo, todas elas vão chegar como? Já que aqui a velocidade de lançamento da roxa em relação à vermelha é a mesma e a altura é a mesma. Logo, qual é a velocidade quando se chega lá embaixo? H, né? V, 2GH. Pega a equação de Torricelli e trabalha isso aqui, ó. Elas vão chegar com a mesma velocidade. Essa não é, ou seja, a mesma aceleração e a mesma velocidade. Não tem como ser diferente. Se eu saio do mesmo ponto e quando a vermelha passa aqui, ela passa com a mesma velocidade, então elas vão chegar com a mesma velocidade. Cuidado, não quer dizer que vão chegar juntas, porque não aconteceu no mesmo tempo, mas com a mesma velocidade. Questões teóricas, tem que tomar um certo cuidado. Foi? Qualquer coisa, tiver com dúvida, manda aí no comentário que a gente responde. Questão 17, questão muito boa. Presta atenção, antes de eu não vou nem ler a questão. Primeiro eu vou te mostrar uma coisa aqui, olha só. Olha só. Distância. Já falei na outra questão, né? Deslocamento. Olha só, o camarada vai sair daqui, vai andar até aqui 5 metros e vai voltar para cá mais 5. Eu vou te perguntar, qual é a distância que o camarada andou? A distância que o camarada andou, 5 para ir, 5 para voltar. O camarada andou 10 metros. Ele foi 5, ele voltou 5, ele andou 10. Mas quanto ele se deslocou? Deslocamento está preocupado só com uma coisa. Onde foi o final? Onde foi o início? Opa, o final coincidiu com o início. Se o final coincidiu com o início, o deslocamento desse camarada é 0. Então ele não se deslocou. Ele simplesmente foi lá, voltou, parou na posição inicial. Qual é o deslocamento dele? 0. Presta atenção no problema. O gráfico abaixo representa a velocidade de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo. O deslocamento da partícula de 0 a 8. Como é que se calcula deslocamento, distância? Eu pego a área do gráfico. Se eu fizer essa área aqui, eu encontro quanto a partícula andou de 0 até 4. Depois, olha que interessante, essa partícula está com a velocidade decrescente, significa que nesse ponto aqui, ó, aqui eu tenho velocidade 0. Então esse cara parou e vai inverter o sentido de movimento, porque olha só, o sinal da velocidade ele modifica. Então esse camarada estava indo num sentido, aí ele para, puf, agora ele volta no outro sentido. Então ele foi num sentido e voltou no outro sentido. O que isso quer dizer? Que ele está indo e voltando. Então, se eu também calcular essa área aqui, eu descubro quanto ele andou para voltar. Que interessante, né? Essa área aqui dá quanto? Base vezes altura sobre 2. Dá 8. Essa área aqui dá quanto? Também dá 8. Só que, ó, é uma área que tem um sinal, um deslocamento negativo. A área negativa. Não tem área negativa, é um deslocamento negativo. A área desse triângulo é numericamente igual ao deslocamento. O número da área coincide com o número do deslocamento, só que é negativo porque é um deslocamento negativo devido à velocidade ser negativa. Opa, se ele foi 8 e voltou 8 para a mesma posição, quanto ele deslocou? 0. Tem que tomar cuidado, filhão. Não é somar 8 com 8, 16, menos 16, não. O deslocamento dele foi 0. Ele foi
8 metros, parou, voltou 8 metros. Ah, mas ele continuou. Não sei o que acontece depois do menos 4, depois do 4. Eu sei que durante esse cara ele foi e voltou 8, menos 8. O deslocamento é 0. Muito cuidado com esse tipo de questão. E não é a primeira vez que isso aparece na SpaceX. Quem for fazer SpaceX não é a primeira vez que isso aparece. Já apareceu outras vezes. EAR também, já apareceu inúmeras vezes isso. Então tomem cuidado com essa questão. Tranquilo? Vamos para outra. 19. Um avião decola de uma cidade em direção a outra situada a 1000 km de distância. Então o avião está aqui e vem para cá. Fiz um trajeto aqui porque deve estar meio turbulento. Esse voo deve estar turbulento. O piloto estabelece velocidade normal, velocidade constante para esse avião. Então esse camarada vai voar a 500 km por hora. E desconsidere no tempo de voo qualquer ação do vento. Então é tranquilão. Se ele vai voar a 500, ele vai andar 1000 km. Qual é o tempo de voo desse avião? O tempo de voo desse avião vai ser 2 horas. Isso aí é indiscutível. O tempo de voo dele vai ser de 2 horas, né? Tranquilo, beleza. Porém, durante todo o tempo do voo estabelecido, o avião sofreu a ação de um vento contrário. Isso tem que ser calculado em alguns momentos, tá? De quanto? De 50. Então, olha só. O avião tá indo para lá com 500. Tem um vento para cá de 50. Qual é a relativa que esse avião está indo? Esse avião está indo a 450 km por hora. 450 km por hora. Se ele vai andar em 2 horas, eu estou fazendo lógica, eu não vou nem escrever fórmula. Se ele vai fazer um voo de 2 horas com essa velocidade, quanto ele vai andar? 450 vezes 2, ele vai andar 900 km. Só que quanto é o destino dele? Decorrido exatamente o tempo inicial, que foi de 2 horas, qual a distância que o avião vai estar do destino ainda? Ou seja, ele não vai ter chegado ao seu destino. Por quê? Porque ele só andou 900 km. Ainda falta quantos quilômetros? 100. Gabarito, letra B. Senhores, as questões não são difíceis. Ah, mas a prova da IAR, as questões de física estão vindo muito difíceis. A gente vai fazer a prova desse ano, do ano passado. As questões não estão difíceis, tem que saber interpretar. Tá, tem uma ou outra difícil. Uma ou outra difícil, mas não estão difíceis. Ah, você está pegando questão antiga. Estou pegando questões da IAR, estou varrendo vários anos. E inclusive de outras matérias, de outras provas também. Beleza? Quer passar? Treina, filho. Acredita no que eu estou te falando que vai dar certo. Beleza? Tranquilidade? Vamos para outra. Uma pedra, mais... Eu estou te dando só questões clássicas. Tipo da questão que você tem que olhar e saber fazer. Show. Uma pedra é abandonada exatamente da... Vou desenhar um poço. Agora eu vou desenhar tudo. Isso aí é um poço? É, isso aqui é um poço. Tá barra para um cilindro. É, mas o poço é meu. Isso é um poço. Esse poço tem 320 metros de comprimento. Eu vou jogar uma pedra aqui. Eu vou abandonar uma pedra aqui. Eu vou abandonar. Se eu vou abandonar, qual é a velocidade inicial da pedra? 0. Abandonei a pedra. Se ela vai cair com velocidade inicial 0, que tipo de queda é essa? Queda livre. Então, qual é o tempo de queda? H GT quadrado. Cara, minhas retas são foda, cara. Caralho, eu não desculpa, eu xinguei, que eu xingo mesmo. Eu vou apagar, cara. É impressionante. H piorou. Problema. GT quadrado sobre 2. Qual é a altura do poço? Qual é a profundidade, né? A altura. T.
Isso aqui dá quanto? Corta o 10 com 10. 32 vezes 2 dá 64. Então, T, ou seja, a pedra leva 8 segundos para bater lá no fundo. Quando a pedra bate, ela emite um som. Esse som vai vir em formato de onda sonora. Essa onda sonora tem a frente de onda. Pum! Aqui chegou a frente de onda. Em quanto tempo a frente de onda chegou? Olha, a frente de onda está andando com a velocidade do som. Isso aqui é onda, onda sonora. Então, isso aqui anda com a velocidade do som. Que distância ela anda? Ela anda uma distância de 320. Em quanto tempo? ΔT. Velocidade da onda sonora, 320. Distância que a onda sonora vai andar, os 320 do pulso. ΔT é o que eu estou procurando. ΔT igual a... Então, o som leva 1 segundo para chegar lá em cima. Se a pedra leva 8 para descer e o som leva 1 para subir, qual é o tempo total, desde o instante que eu abandono até o instante que a frente de onda chega nos meus ouvidos? 9. Gabarito, letra B. Questão mais do que clássica. Classicismo. Até inventei isso. Tranquilidade? Vamos para outra. Durante a invasão da Normandia, quem não sabe que é a Normandia vai estudar história para você aprender sobre a Segunda Guerra Mundial. Os canhões dos navios aliados deveriam atingir as posições alemãs na praia às 6 horas e 30 minutos. Então, tá lá os navios, não vou desenhar nem navio, nem canhão, nem a praia, mas vou sim. Tá aqui o navio, tá aqui o canhão, tá aqui a praia. Aí eu vou dar uma aumentadinha nesse navio aqui, ó, para fazer o navio atingir lá a praia. Durante a invasão da Normandia, despertando o Eduardo determina o instante em que os disparos deveriam ocorrer para acertar o alvo. Olha só. Se eu quero que acerte às 6h30, que hora que eu tenho que lançar o meu bombardeio para chegar às 6h30? Ou seja, eu já tenho que estar lá e descobrir qual é o tempo que essa bala aqui, ó, vai levar para chegar lá. Ou seja, qual é o tempo de voo? Bom, se eu descobrir o tempo que ela leva para subir, eu sei o tempo que ela leva para descer, eu acabei de descobrir qual é o tempo de voo. Tranquilo? Aqui, ó. Isso é um lançamento, né? Aqui eu tenho o Vx. Aqui eu tenho o Vy. Então, vamos calcular o V0x. V0y é o V0 vezes aqueles ângulos, né? Que a gente costuma colocar seno, cosseno, tangente, né? V0y, vou colocar aqui o seno de θ. Só que eu não tenho nada disso, tá? Só estou colocando aqui pra gente lembrar, tá bom? Ele já me deu isso aqui, tá vendo? Ele já me deu isso aqui, ó. Isso aqui já me foi dado no problema. Então basta eu saber o tempo de subida, multiplico por 2, eu tenho o tempo de voo. Como é que se calcula o tempo de subida? Vy, V0y, está subindo, menos GT. Isso aqui é zero, porque quando chegar lá em riba, lá na altura máxima aqui, né? Isso aqui é zero. Então, zero é o que ele me deu, 10, menos 10t, ou seja, t igual a 1 segundo. Então, esse aqui é o tempo de subida. Que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Então, tempo de voo, 2 segundos. Então, esse canhão vai levar 2 segundos para atingir lá a praia onde está a rapaziada que eu quero detonar. Só que tem que atingir lá às 6h30. Para atingir lá às 6h30, eu tenho que lançar não às 6h30, eu tenho que lançar 2 segundos antes. 2 segundos antes, eu tenho que reduzir esse camarada aqui, 2 segundos desse camarada. Quando eu reduzir 2 segundos desse camarada, esse camarada vai para 58. Só que quando isso aqui vira 58, isso aqui ainda não deu 30.
Olha o cuidado aí. Isso aqui deu 29. Viu a maldade, a pegadinha? Eu tenho que reduzir 2 segundos e fazer aquilo ali virar 28. Então, se eu lançar isso aí às 6 da matina, 29 minutos e 58 segundos, quando virar mais 2 segundos, vai para o 00. Quando vira 00, isso aqui vira 30. Ou seja, eu tenho que lançar às 6 horas, 29 minutos e 58 segundos. Questão muito boa, muito boa. Na hora do nervosismo você acaba errando isso aí, tá bom? Toma cuidado. Tá acabando. Falei que ia ser rápido hoje. Uma mosca pousa sobre um disco que gira um plano horizontal circular. Ó. Disco. Mosca. Uma mosca pousa sobre um disco que gira num plano horizontal, movimento circular uniforme. Executando, olha o disco, a frequência do disco, 60 RPM. Se eu quero passar isso aqui para RPS, por que você vai passar para RPS? Porque RPS é a mesma coisa que Hertz. E Hertz é a mesma coisa que o inverso do segundo. Então, trabalho aqui, ó, segundo. Então, essa frequência aí, ela vale 1 RPS. 1 RPS é 1 Hz, unidade do Sistema Internacional. Se a distância entre a mosca e o centro do disco é 10 centímetros, aqui, se a distância entre a mosca e o centro do disco é 10 centímetros, ou seja, esse aqui é o raio que a mosca está girando. Ele quer a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Professor, não cai movimento circular uniformemente variado. Meu filho, todo movimento circular uniforme, inclusive ele tem aceleração, só que a centrípeta aponta para o centro. Tá? Então aqui tem aceleração centrípeta. Para eu achar a velocidade, é só eu lembrar. Velocidade no MCU é WR 2π vezes F vezes R. Então, se eu trocar aqui, ó, vai ficar 2π F R, isso aqui ao quadrado sobre R. Isso aqui vai dar 4π quadrado F R quadrado sobre R. Esse R dá adeus para esse. O que sobrou de aceleração centrípeta? 4π ao quadrado vezes a frequência vezes o raio. Mudar a cor aqui para gente. 4, o π ao quadrado mantém. A frequência vale 1, né? Frequência vale 1. Isso aqui já vai ficar em centímetro, porque olha aqui, ó. Então isso aqui vale 10. Então quanto dá isso aqui? 40 π ao quadrado centímetro por segundo ao... Que letra que é isso? B de bobo. B de bobo. Essa questão é para o aluno bobão errar. Você não vai errar. Tranquilo. Outra. Rapidão hoje, hein? Ih, nossa questão aí, ó. Duas polias acopladas. O que é uma polia acoplada na outra? Essa polia está acoplada por meio... Fui tentar inventar, ficou feio. Por meio de uma correia. Sabendo que o raio da polia menor, Rzinho é 20. Rzão não tenho. Tenho sim. 50. Frequência da polia menor é 3.600. Então essa frequência aqui é 3.600 RPM.
Qual é a frequência de rotação da polia maior em RPM? Ou seja, quanto vale essa frequência? Lembra que eu falei? Quando eu tenho polias acopladas, mesma velocidade naqueles pontos. Ah, não precisa decorar aquela fórmula? Não, filho. Decora isso aqui. Isso aqui é o conceito. A partir daí você vem W1R, W2R, 2π F1R1, 2π F2R2. E aí você chega na fórmula que você quer. Já aplica direto. Frequência da maior é o que eu quero. Raio da maior, 50. Frequência da menor, 3.600. Raio da menor, 20. Pode deixar nas mesmas unidades? Sim, pode deixar. Aqui você corta, aqui você corta. O que apareceu assim? Frequência 1 é 3.600 vezes 2 dividido por 5. Isso aqui dá 7.200 dividido por 5. Isso dá 1.440 RPM. Molezinha. Hoje está sendo molezinha. Molezinha, molezinha. Essa lista está molezinha. Outra. Teórica. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme. De novo, outra questão de MCU. Possui velocidade angular constante, certo? Por quê? Porque ele escreve arcos iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, isso é a frequência. Possui velocidade tangencial constante em módulo, mas direção e sentidos variados. Vamos chegar lá. A velocidade angular é inversamente proporcional à frequência do movimento. Opa! Velocidade angular é 2πf. Isso aqui é diretamente proporcional? Não. Isso aqui é inversamente? Não. Isso é diretamente. Possui aceleração radial, ou seja, aponta para o centro na direção do raio, com sentido orientado. Verdadeira. Verdadeira. Com isso, o que a gente tem de opção? Ah, a 2 eu não falei, né? Possui velocidade tangencial constante. Sim, senhor, aqui. A velocidade tangencial é esse camarada aqui, ó. Essa velocidade só muda a direção e o sentido. Ela tem sempre o mesmo valor. Por que ela tem sempre o mesmo valor? Porque ela vem do W é V sobre R. Se o W não muda, se o R não muda, então o módulo de V não muda. Só muda a direção e o sentido. Olha lá. Então a 2 também é correta. O que a gente tem de opção? Tranquilo, né? Acabamos a lista 1. Lista 1 muito tranquila. Muito tranquila, tá? Daqui a pouco eu vou gravar mais vídeos com a lista 2, com a lista 3. Estou gravando. Já vou botar tudo para rodar essa semana aí. Vamos fazer uma galera que vai fazer EFON aí. Vou fazer uma aulinha de revisão para EFON. Umas questões um pouquinho mais pesadinha. Beleza? Tamo junto. Deixa aí o teu curtidão. Tá? Dá uma curtida. Ah, mas não gostei, não gosto de você, não gosto da tua aula. Problema, só curte. É só não assistir, assiste de outro. Tranquilo? Aqui é assim, não gosta, não assiste. Eu não gosto de um monte de coisa aí também, não vejo. Então, belezinha? Tamo junto? Beleza? Aquele abraço, hein? Não esquece de curtir. Valeu, fui!